Bola Nacional. Apresentação. Boa tarde. Hoje, sexta-feira, 31 de março de 2023. Mesa de áudio, Sebastião Luiz Xavier. Na central técnica, Fábio Luiz. Esporte está na final da Copa do Nordeste. Vários estaduais iniciam finais neste final de semana. Torcedores de Fortaleza e Ceará causam prejuízo de mais de R$150 mil. Esses são os destaques de hoje. Me amarro nesse timão, que joga com coração, que veste a camisa legal. É o povão do sul a norte, ligação no som mais forte do esporte. Na Copa do Nordeste. É o assunto de Bruno Mendes. No complemento da partida interrompida na quarta-feira, por conta das chuvas, o Sport segurou o placar de 1-0 diante do ABC e vai fazer a decisão da Copa do Nordeste contra o Ceará. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes. O ABC confirmou sua presença na final da Copa do Nordeste. O comentário é de Wagner Gomes. Quem diria, em Copa do Nordeste com Fortaleza fora da final. Todo mundo esperava Fortaleza no final, mas agora vai ser Ceará e Sport. O Sport conseguiu a vaga depois de uma vitória sobre o ABC, um jogo que começou num dia, mas teve que terminar no outro devido às chuvas fortes por lá. O gol decisivo foi do Wagner Love. Então agora, depois de 9 anos, teremos aí essa final da Copa do Nordeste entre Ceará e Sport. O primeiro jogo vai ser no dia 19 de abril no Castelão e o segundo, dia 3 de maio, no Campo do Sport. O que acontece? Para mim, não tem realmente favorito. O campeonato está totalmente em aberto. Tudo pode acontecer. Vamos acompanhar para ver o resultado. O fato é que vai ser uma briga bem acirrada, porque as equipes se equivalem bastante. Por isso eu estou dizendo que não há favorito para esse jogo e vamos esperar a decisão real, final, no dia 3 de maio da Copa do Nordeste. Campeonato Carioca. É o destaque de Rafael Monteiro. Flamengo e Fluminense se enfrentam neste sábado no jogo de ida das finais do Campeonato Carioca. A partida será realizada no Maracanã às 8h30 da noite. Quem vencer no placar agregado dos dois confrontos da decisão leva a taça. Em caso de empate, teremos pênaltis no domingo, 9 de abril. Sem poder contar com a Arrascaeta, que se recupera de dores no púbis e na coxa, o técnico Vitor Pereira deve iniciar com Everton Ribeiro. O meia foi questionado sobre a condição física dos jogadores. Ele nega que o time esteja abaixo de outras equipes. Eu acho que nunca é só fisicamente, né? Por mais que a gente tenha voltado e tido jogos importantes em sequência, a gente se preparou bem, só que eu falo que é sempre uma junção de tudo, o time se encontrando, isso faz a gente correr mais e às vezes dá mais brechas, né, para o adversário, e isso às vezes passa uma imagem que a gente está mal fisicamente, mas eu não acredito nisso. Desde o começo nos preparamos bem, agora estamos melhores, com certeza. Fizemos 10 dias de treinamento aí muito intensos, muito bem feitos. Já o tricolor David Braz analisa como deve ser disputado o clássico Fla-Flu. Tem uma frase que é muito usada pelo torcedor, às vezes até em algumas palestras, clássico não se joga, se ganha, né? Então é assim, as duas equipes quando entram para essa partida, muito disputa, uma rivalidade muito grande. E feliz de estar disputando mais uma vez o Fla-Flu, como você falou, você lembrou, tive a oportunidade dos dois lados e estou muito feliz aí de estar jogando mais uma final. A expectativa é sobre a reestreia de Marcelo com a camisa do Fluminense, o que ainda não foi definido. A partida terá transmissão da Rádio Nacional, com narração de André Luiz Mendes, comentários de Valdir Luiz e reportagens de Bruno Mendes. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro. Amanhã acontece o primeiro encontro entre Flamengo e Fluminense pela final do Carioca. A análise é de Mário Silva. O Fla-Flu é uma partida sempre muito difícil, sempre muito parelha, mesmo que um ou outro, em determinado momento da competição, esteja melhor. No momento, o Fluminense está melhor do que o Flamengo e vem sendo apontado, inclusive, como favorito, certo?
problema é que nem sempre o favorito vence. Mas um handicap, uma vantagem o tricolor vai ter realmente. A ausência do Arrascaeta, que não jogará até maio. Portanto, vai ficar todo mês de abril, que começa amanhã, um trabalho de recuperação. O que é que deve ter pensado a comissão técnica? Vamos perder para o estadual, mas vamos garantir um Arrascaeta curado, pronto para o campeonato nacional. Decisão importante foi tomada. Eu acho que o Fluminense entra nessa decisão com um ligeiro favoritismo e o primeiro jogo é fundamental. Um bom resultado para um lado ou para o outro faz com que o segundo jogo tenha um grau maior de facilidade. Lembrando que tanto o Flamengo quanto o Fluminense estarão em campo no meio de semana com viagem para fazer jogos pela Taça Libertadores da América. Isso é, sem sombra de dúvida, um complicador. No jogo de sábado agora, 1º de abril, amanhã, não é mentira, é verdade, eu acho que o Fluminense é o favorito. Campeonato Baiano. Jacuipense e Bahia decidem neste domingo o título do Campeonato Baiano. A opinião é de Wagner Gomes. Domingo teremos a grande final do Campeonato Baiano entre Bahia e Jacuipense, lá na Fonte Nova. O primeiro jogo foi 1-1. Se o Bahia vencer esse jogo, vai ser o primeiro como Grupo City e o 50º título baiano. Já o Leão do Cisal, vencendo, vai ser um feito histórico, porque vai ser a primeira conquista de campeonato baiano e a mais importante do clube. O técnico do Bahia, o Renato Paiva, terá o retorno de Daniel e poderá também fazer mudanças, tanto na zaga quanto na lateral. Agora é bom lembrar que o Jacuipense não vence o Bahia há 8 jogos. Foram 3 empates e 5 derrotas. Claramente o Bahia é favorito para esse jogo. Está jogando em casa. Só que o Bahia tem tido muito altos e baixos durante essa temporada. O Jacuipense tem que melhorar bastante para poder conquistar, dentro da Fonte Nova, um resultado positivo. Uma vitória simples leva o Jacuipense a ser campeão do Campeonato Baiano. Mas, claramente, o favorito aí, se tivermos que apostar, seria o Bahia. Tem uma equipe mais experiente, mais consistente, mas é o que eu falei, tem tido altos e baixos. A gente espera que realmente seja uma final daquela final eletrizante e que a torcida seja brindada com um belo espetáculo. Campeonato Mineiro. É assunto de Mário Silva. Mais uma vez, a decisão do Mineiro fica a cargo de América Mineiro Coelho contra o Galo Vingador, o Atlético Mineiro. Será que dessa vez o América fura o bolo? O América Mineiro, que foi, para quem não sabe, decacampeão mineiro, foi perdendo espaço para o Cruzeiro. Na década de 60, o Cruzeiro começou a crescer e, inclusive, superou o América Mineiro em número de torcedores. Verdade? É verdade. É. Então, o que acontece? O América Mineiro consegue chegar mais uma vez numa final, mais uma vez deixa o Grêmio de lado, o Atlético Mineiro de lado, porque o Grêmio também vai fazer uma final com o Caxias, e o América Mineiro chega à final, mas na hora de comer o bolo, quem corta o bolo e come é o adversário. E esse adversário, normalmente, sempre é o Atlético Mineiro. E mais uma vez, o Atlético Mineiro tem mais time do que o América Mineiro. Acho que o Galo é favorito, a não ser que haja um grande acidente de percurso. Campeonato Gaúcho. Grêmio e Caxias se enfrentam neste sábado no primeiro jogo da decisão do Campeonato Gaúcho. Wagner Gomes analisa. Amanhã tem o primeiro jogo da final do Campeonato Gaúcho, entre Caxias e Grêmio. O jogo é em Caxias do Sul, no Estádio Centenário, às 4h30 da tarde. Há 20 anos não havia
o confronto entre as duas equipes em final de Campeonato Gaúcho. O segundo jogo vai ser no dia 8. Agora, um dos destaques do Caxias é o Jean Dias. Ele é líder de assistência, são 6 assistências, e é vice-artilheiro da competição também, com 6 gols. Já pelo lado do Grêmio, o Renato, com o retorno dos jogadores importantes para o meio-campo, vai poder recompor o setor com Vila Sante, Carbaggio e Cristaldo. O Grêmio também tem o vice-artilheiro, que é o Luiz Soares, com 6 gols. Para mim, é um jogo muito importante em que o Caxias entra motivadíssimo, vai jogar em casa e vai tentar dificultar bastante a vida do Grêmio. Por outro lado, se compararmos os elencos, o Grêmio tem um elenco muito mais forte. Mas, como se diz, o jogo é jogado e é um jogo de 90 minutos. Vamos ver quais serão as estratégias das duas equipes. O importante é que seja um jogo limpo e que se tenha, depois de 20 anos, uma grande final de Campeonato Gaúcho. Campeonato Paulista. Água Santa e Palmeiras se enfrentam neste sábado no primeiro jogo pela final do Paulistão. O comentário é de Rodrigo Campos. Olha, Cid, esse jogo, hipoteticamente, é o jogo mais fácil de se comentar. É o jogo, inclusive, que eu vou comentar domingo pela Nacional. O Palmeiras é franco favorito. Franco favorito. Logo, vai partir firme e forte para cima, até para adiantar o serviço. Porque depois também vai ter Libertadores pela frente. O Água Santa já chegou muito longe. Parabéns aos dirigentes, à comissão técnica e aos jogadores. Mas acho que ainda é cedo para superar o Palmeiras, uma equipe bem mais forte, muito bem preparada pelo técnico Abel Ferreira. Agora, é futebol, né? Nem sempre o melhor vence. Mas eu ainda acho que o Palmeiras, nessas decisões todas que vão acontecer nesse final de semana, eu aposto que o Palmeiras é o mais tranquilo favorito de todos. Eu fico com o Palmeiras. Caso de polícia. O secretário do Esporte, Rogério Pinheiro, informou nesta quinta-feira ao site Globo Esporte que foram contabilizadas 321 cadeiras quebradas no Clássico Rei entre Ceará e Fortaleza no último dia 29 de março, totalizando um prejuízo de R$ 151.833 e o custo de cada cadeira é no valor de R$ 473. Os clubes serão responsáveis pelo ressarcimento do valor. O titular da Secretaria do Esporte falou sobre as medidas que podem ser tomadas no futuro para ajudar a identificar os responsáveis pela depredação da praça esportiva. O comentário é de Mário Silva. Bom, tem que tomar uma atitude, né? A cada jogo clássico entre Ceará e Fortaleza, ou qualquer clássico no Brasil, o prejuízo de cadeiras quebradas é um absurdo, né? Acho que a legislação tem que encontrar uma brecha para pegar. E tem câmera para ver, para identificar quem anda quebrando, depredando. É impossível. É realmente um absurdo. Há que se fazer uma investigação rigorosa, certo? E punir os culpados. Porque hoje, no estádio de futebol, tem muitas câmeras. Num trabalho minucioso, você consegue identificar quem é quem. Pode ser que não pegue a todos, mas pegue alguns. E isso possa inibir aqueles outros que venham praticar o mesmo ato. Então, acho importante o tipo de punição, o ressarcimento, quem quebrou paga, para tentar frear esses atos de vandalismo que, infelizmente, acontecem em todo o Brasil. Não é privilégio do Ceará, do Rio ou de São Paulo. É em todo o Brasil. Bastou alguém perder e ficar triste, em vez de ir para casa dormir, começa a quebrar, a brigar e por aí vai. Momento Estádio.
Esse é o destaque de Wagner Gomes. O secretário do Gabinete Ministerial da Ucrânia e membro do Comitê Olímpico Ucraniano, Oleg Nemchinov, anunciou que haverá boicote por parte da Ucrânia em torneios classificatórios para os Jogos Olímpicos de Paris 2024, caso tenha a presença de atletas russos e bielorrussos. A atitude é uma represália pelo Comitê Olímpico Internacional permitir o retorno de atletas da Rússia e de Belarus em competições internacionais, em provas individuais. O Comitê Olímpico Internacional ainda não fechou questão em relação à participação dos dois países nos Jogos de Paris. A Superliga Feminina de Vôlei tem 6 jogos hoje, na última rodada da primeira etapa, fase classificatória. Todos os jogos serão às 7 da noite. Os 8 que passam à fase seguinte já estão definidos. A distância do 8º para o 9º é de 5 pontos, não podendo ser alterada. Só algumas posições entre os 8 poderão acontecer, o que interfere nos cruzamentos da próxima fase. Os classificados são Praia Clube, Osasco, Minas, Flamengo, Fluminense, SESI, Esporte Clube Pinheiros e Barueri. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Wagner Gomes. Atletismo Paralímpico. O velocista paraibano Petrúcio Ferreira, bicampeão paralímpico, recordista mundial nos 100 metros da classe T47 para atletas com deficiência nos membros superiores, anotou seu melhor tempo do ano e confirmou o primeiro lugar no ranking de 2023 em sua classe. O resultado foi obtido no primeiro dia do Open Internacional Paralímpico de Atletismo, que acontece no Centro de Treinamento Paralímpico em São Paulo e vai até o próximo sábado. O torneio recebeu 150 inscrições de atletas do Brasil. Bocha. A seleção brasileira de bocha paralímpica fechou com 2 medalhas as disputas individuais do Desafio Internacional de Zagreb, na Croácia, nesta quinta-feira. As atletas Evani Calado e Evelyn Oliveira, da classe BC3, que utilizam um instrumento auxiliar e podem ser ajudadas por outras pessoas, conquistaram medalhas de prata e bronze na competição. Outro brasileiro presente na competição individual, Paulo Renato Noronha, da classe BC1, opção de auxílio de ajudantes, despediu-se do desafio com uma vitória na fase de grupos. Do bate-bola nacional, que volta na tarde de segunda-feira às 12h40. Um ótimo final de semana a todos.